todo mundo, quando começa a investir, sonha em parar de trabalhar, viver de renda, alcançar seus objetivos, pegar o seu primeiro milhão. Só que o que muitos não sabem, que é muito pouco dito, é sobre os riscos que você corre ao começar a investir. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala pessoal do JM Educação Financeira, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal sobre educação financeira e hoje vamos falar sobre o assunto de riscos. Quais são os riscos que você assume ao começar a investir? Então, bora pro vídeo. Hoje eu separei aqui para vocês 4 riscos que a gente está exposto quando investimos no mercado de capitais e até mesmo nos investimentos de renda fixa. O primeiro risco é o risco da oscilação da taxa de juros. O que é esse risco? A taxa de juros, pessoal, como a gente já mencionou em outros vídeos, que é a Selic, ela vai ter impacto nos nossos investimentos, sejam eles na renda fixa, sejam eles ativos de renda variável. E essa oscilação é um risco que você assume ao investir. Por exemplo, quando você investe no Tesouro Direto, compra um ativo do Tesouro Direto, por exemplo, um tesouro prefixado, que vai vencer em 2027, por exemplo. Lá ele está prefixado em determinada taxa de juros que ele vai pagar anualmente para você. Aí, por exemplo, você comprou um título, a taxa de juros em questão, na época que você comprou, estava 13%. E aí, com o passar do tempo, as projeções do mercado mostraram que a taxa de juros iria cair, iria ficar abaixo de 13%. Então, a partir disso, o seu título começa a ser valorizado, porque ele está pagando acima do que a taxa de títulos referência, Selic, vai pagar a partir das próximas reuniões, por exemplo. Porém, em outro cenário, que você comprou esse mesmo título a 13% e, como a gente está vivendo o cenário atual, com projeções da Selic acima desse valor, chegando até 15%, esse título tende a se desvalorizar. Por quê? Não é interessante. Quem vai querer comprar um título que paga 13%, uma vez que haverão outros títulos pagando valores maiores, uma porcentagem maior anualmente? Então esse é o primeiro tipo de risco que você se expõe ao investir no mercado de capitais, que é o risco da oscilação da taxa de juros. Indo para o nosso segundo risco, pessoal, é o risco do mercado. Esse risco do mercado, ele se subdivide em outros 2 riscos. Dentro do risco do mercado, a gente tem o risco sistêmico ou sistemático, que alguns gostam de chamar assim, e a gente tem o risco não sistemático ou não sistêmico. O que é isso? O risco sistêmico é quando ele engloba todos os ativos, ele é mundial, ele afeta todas as economias do mundo inteiro. Todos os países são envolvidos, são prejudicados de alguma maneira. Por exemplo, a crise de 2008 foi um exemplo de risco sistêmico que aconteceu lá nos Estados Unidos, porém afetou todo o mercado. A pandemia foi também um acontecimento de modo geral que afetou o mercado como um todo. E a gente tem, falando aí de riscos não sistêmicos, ou seja, são aqueles focados, mais específicos. Por exemplo, um risco no mercado de instituições financeiras, nos bancos, por exemplo, vai afetar ativos que estão relacionados, que estão ligados ao sistema bancário. Uma crise energética também será um risco não sistêmico, porque ela não vai afetar, de primeiro momento, não vai afetar todo o mercado, ela vai afetar ativos que vão estar ligados diretamente ao sistema elétrico. Resumidamente, o risco do mercado é o risco sistêmico, quando afeta todos os tipos de investimento, e o risco não sistêmico, que é aquele mais específico, que vai estar afetando determinado grupo de ativos, determinado setor dentro do mercado. Beleza, pessoal? Indo agora para o nosso terceiro tipo de risco, que é o risco de liquidez. O que é esse risco de liquidez? Também já foi mencionado em outros vídeos. É o risco em relação à sua retirada ou à sua venda de determinado ativo. Ou seja, você precisou vender, porém o seu ativo está num preço menor do que você comprou ou está com um lucro abaixo do esperado. Esse é um risco de liquidez, porque você está tendo a necessidade de retirar, de efetuar a venda de determinado ativo, porém ele não correspondeu ao seu investimento, à sua expectativa e também em relação ao retorno, ao tempo retorno que esse investimento
trouxe para você, certo? Quarto e último risco, pessoal, ele está relacionado ao operacional e o risco de execução. O que quer dizer isso? Isso tudo está relacionado ao manuseio, a ordens de investimento. Em relação à execução, quando você envia uma ordem, seja ela de compra, seja ela de venda, e o aplicativo ou o site da corretora, que a gente chama de home broker, ele não vai executar, ou por problemas manuais, problemas físicos, digamos assim, que estão relacionados a pessoas por trás de determinadas ações, de determinadas ordens. Em relação ao risco operacional, pode ser considerado, por exemplo, quando você faz uma ordem de venda errada, quando você, ao invés de vender, você compra um determinado ativo na sua carteira que você gostaria de vender. Então esse também é um tipo de risco que você está se expondo, que você se expõe ao investir, seja no mercado de renda variável ou até mesmo no mercado de renda fixa. Bom, pessoal, falando aí agora em relação a cada tipo de investimento, os riscos de cada um de maneira um pouco mais detalhada. Risco de investimento em ações. Em relação a investir em ações, os riscos se dão a partir dos setores. Por exemplo, o setor de varejo. O setor de varejo, de longe, é o mais afetado em relação a qualquer rumor, a qualquer especulação que gire dentro do mercado. Por quê? Porque ele está diretamente ligado ao consumidor final. Por exemplo, a gente pode citar aqui exemplos. A Magazine Luiza, que nos últimos anos teve uma queda aí abrupta, horripilante, podemos dizer. Podemos citar as Americanas, também estão relacionadas ao varejo, porém, obviamente, tem a questão aí também fiscal, né? Uma questão aí até criminosa envolvida também. Porém, não podemos deixar de citar como exemplo de risco no setor de varejo, tá certo, pessoal? Em relação a fundos imobiliários, quais que são os riscos diretamente em relação a fundos imobiliários? Um risco, vacância. O que é isso? Essa palavra vacância. Vacância quer dizer como aquele imóvel que você está investindo fica vazio ou não. Se ele fica muito tempo vazio, sem ser alugado, sem ser locado, ele vai ter uma vacância muito alta. Então ele não é interessante. E outra questão em relação a fundos imobiliários é em relação à inadimplência. Por quê? Se aqueles credores, se aqueles locatários estão pagando ou não suas mensalidades, se estão honrando ou não com seus compromissos fiscais. Então, em relação a fundos imobiliários, temos dois aí riscos específicos. Em relação à vacância, quando aquele imóvel fica vazio, qual é o intervalo de tempo que ele fica vazio, em relação à inadimplência, se aqueles inquilinos estão honrando ou não com o seu compromisso mensal. Bom, pessoal, falando aí agora em relação a criptomoedas. Pessoal, desses tipos de ativos que eu citei até então, eu tenho para mim que as criptomoedas são de maior risco. Por quê? Pela sua alta volatilidade. Ao mesmo tempo que você está lucrando, tem uma margem de retorno de lucro altíssima, você também pode ter uma queda muito abrupta, uma queda inesperada, digamos assim, por você investidor, que até chega a assustar muitos, inclusive. E além dessa volatilidade, o mercado de criptomoedas também, infelizmente, em virtude dessa alta volatilidade, é muito comum encontrarmos sites enganosos, sites que estão propagando golpes. Inclusive, eu mesmo já teve pessoas próximas a mim que caíram em golpes de criptomoedas. Então fica aqui, inclusive, o alerta. Por quê? Criptomoedas, renda variável, como o próprio nome já diz, renda variável. Então, quando chegarem sites, notícias, propagandas falando ganhe 300%, lucro de 50% do valor investido, invista em criptomoedas e ganhe 1000% de rentabilidade. Pessoal, isso já é indício de fake news, de golpe, de pessoas querendo se aproveitarem de momentos do mercado e muitas vezes da falta de informação de pessoas leigas e ganharem dinheiro aplicando esses golpes. Então, viu o valor de
porcentagem garantida em renda variável ou em criptomoedas especificamente, tenha certeza que você está diante de uma notificação de um golpe. Então, fique atento e não caia nesses golpes. Bom, e aí por fim, falando em relação à renda fixa. Aí você fala, uai, renda fixa tem risco? Obviamente que sim. Qualquer investimento tem o seu risco. Fala, não, Jean, mas poupança não tem risco. Certeza? Se o seu banco que você está colocando essa poupança sua quebrar, o que acontece? Será que você não corre risco? Não, Jean, mas eu não invisto em poupança não, eu já estou mais evoluído, eu coloco meu dinheiro nas caixinhas no Nubank. Mas e se o Nubank quebrar? Você não está correndo risco? Aí você fala, mas eu já ouvi falar de um tal de FGC. O que é esse FGC? É o nosso próximo tópico. Então, pessoal, o FGC, né, essa sigla, né, que às vezes a gente ouve por alto aí, quando a gente está estudando, pesquisando alguma coisa em relação a investimentos, a risco de investimentos, ele significa Fundo Garantidor de Crédito. Aí você fala assim, esse nome, essa é uma entidade pública. Não, na verdade foram os bancos que criaram, ela é uma instituição privada que, de fato, garante o crédito a pessoas como eu, como você, que somos investidores. E aí que a gente está no site, né, do FGC, e aí que a gente vai falar, né? Ele te dá uma garantia de até R$250 mil. Vamos colocar que você investiu 100 mil na caixinha do Nubank. E aí, por motivos diversos, o Nubank teve um problema financeiro, não conseguiu honrar. O fundo garantidor vai honrar e te reembolsar esses 100 mil. Lembrando que é o valor investido, né? O valor em juros que você iria receber, você não recebe. Ele cobre o valor investido. Tá certo, pessoal? Bom, aí aqui no site a gente pode observar qual é a garantia, né? Ou seja, o que esse fundo cobre, né? Os depósitos de poupança, as letras de câmbio, né? As letras hipotecárias, os LCIs, né? Do mercado imobiliário, o LCA, né? Do mercado de agronegócio, de emissão, depósitos a prazo, né? Com ou sem emissão de certificado de RDB. Por exemplo, as caixinhas são RDBs. Quando você investe lá na caixinha do Nubank, ele é um tipo de RDB. Então, ou seja, o FGC cobre esse seu investimento. Você tem essa garantia do FGC, obviamente até R$250 mil. Depósitos mantidos em contas não movimentadas, operações compromissadas, tem como objeto títulos emitidos após 8 de março de 2012. Bom, agora vamos ver o que ele não cobre, pessoal. O que ele não cobre, esse FGC? O que ele não cobre? O que ele não te dá essa margem de segurança em relação à renda fixa? Depósito ou empréstimo qualquer, outros recursos captados ou levantados no exterior. Por exemplo, sua conta na Nomad, qualquer outra conta que você tenha no exterior, esse fundo não vai te ressarcir caso ocorra algum tipo de problema com essa sua conta, tá certo? Operações relacionadas a programas de interesse governamental, ele não vai te ressarcir. Depósitos judiciais também não tem. Qualquer instrumento financeiro que contém a cláusula de autorização pelo Banco Central, enfim. Letra imobiliária também não, né? Então aqui, fique atento. Letras de crédito imobiliário, ele cobre. Letras imobiliárias somente, ele não cobre. E ele também não vai cobrir a letra imobiliária garantida, né? A LIG. Tá certo, pessoal? E aqui ele vai falar, em relação aos limites de cobertura ordinária. É um valor de até 250 mil por instituição. E um limite máximo de até 1 milhão por CPF, limitado a 4 tipos de instituições. Por exemplo, você pode ter 250 mil no Nubank, 250 mil no Banco do Brasil, 250 mil na Caixa Econômica Federal, 250 mil no Banco Santander. Se você tiver 250 mil nesses 4, ele vai e nesses 4 tiver um problema, ele vai te ressarcir esse 1 milhão que você tinha investido, tá certo? Então, para ficar claro, é até 250 mil por instituição, ilimitado a 1 milhão por CPF, desde que este 1 milhão esteja dividido em até 4 instituições financeiras
e dentro dessas instituições financeiras até 250 mil. Ficou claro? Se tiver ficado dúvida, eu sei que é um pouco complexo, deixa nos comentários que eu respondo para vocês, tiro todas as dúvidas, tá certo, pessoal? Bom, aí ele dá alguns exemplos aqui em relação a contas conjuntas, né, que não é interessante. Se você é casado, não faça conta conjunta. Por quê? Se você for casado, na hora que você tiver um problema aí pensando em relação à sua garantia com o FGC, ela vai ser rateada. Aqui, por exemplo, o valor garantido é de 250. Se for na conta conjunta, ele vai cobrir apenas 250, porém 125 para cada titular. Então separe, porque se tiver um problema, vai cobrir 250 de um cônjuge e 250 de outro. Se a conta for em conjunto, vai cobrir só 250. Né? Então, por exemplo, um casal que tem R$500 mil investido, se tiver R$500 mil investido numa conta conjunta e deu um problema em renda fixa, no determinado banco que ele investe, o FGC vai ressarcir ele apenas metade desse valor, só 250. Agora, se ele tiver 250 numa conta e a esposa dele, por exemplo, 250 em outra conta, eles vão ser ressarcidos o valor total, o R$500 mil que eles têm juntos, né, vão ser ressarcidos o valor total, tá certo? Então fica a dica aí também, né, em relação à questão de contas conjuntas, certo, pessoal? Aí ele traz em relação à questão que eu falei do limite, né, até R$1 milhão, e aí ele vai falar também aqui em relação a garantia especial, né? Caso você enquadre, né, nessa garantia especial. Bom, pessoal, então chegando ao final do nosso vídeo, eu agradeço a atenção, a paciência de vocês. Se fez sentido para você esse vídeo, deixe o seu like. Caso tenha ficado alguma dúvida em relação a esse assunto ou qualquer outro, fique à vontade, deixe aí abaixo nos comentários. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e, caso fez sentido para você, compartilhe também esse vídeo. Possamos juntos alcançar mais pessoas e educá-las financeiramente falando. Certo, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus.